Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da Upper e dando continuidade na análise de regressão de Poisson, vamos trazer uma aplicação em software para o primeiro caso prático. Neste caso prático, temos dados sobre incidência de câncer de pulmão em 4 cidades dinamarquesas entre o período de 1968 a 1971 e o objetivo é ajustar o modelo de regressão de Poisson com a variável número de casos, que é a nossa variável resposta, que é a nossa variável do tipo de contagem. Também temos as cidades dinamarquesas, que é a variável explicativa, a idade em faixa etária, que é a variável explicativa também, e a população, também sendo a variável explicativa. Desta forma, o objetivo é ajustar um modelo que explique essa questão do número de casos referente à incidência de câncer de pulmão nas cidades dinamarquesas, envolvendo a faixa etária e a população. Vamos para o software para darmos início à aplicação desta análise para esses dados. Diante do software, na interface RStudio, vamos dar início ao caso prático referente à regressão de Poisson. Vamos fazer a instalação dos pacotes, o primeiro para a leitura da base de dados e o segundo para a utilização do teste que iremos verificar. A outra forma de verificar se existe a questão do pressuposto, da suposição de equidispersão. Então vamos fazer a instalação desses pacotes, mas como esses pacotes já estão instalados no software, irei apenas fazer a solicitação deles. Temos aqui a base de dados, que é nomeada como EBA 1977. Vamos nomeá-la como dados. Esta base de dados são dados de incidência de câncer de pulmão em 4 cidades dinamarquesas entre 1968 a 1971. Então podemos observar aqui que temos a variável city, que são as cidades dinamarquesas, temos a idade dos indivíduos, a população dessas cidades e o número de casos de câncer de pulmão. Vamos agora apenas modificar o nome das variáveis. Então, desta forma temos cidade, idade, população e o número de casos. Vamos fazer a medida de resumo dessa base de dados. Então note que em cada cidade temos 6 indivíduos. Nos intervalos das idades das faixas etárias, temos aqui 4 indivíduos. A população, o valor mínimo é de 509 e o valor máximo de 3.142. A média desta população, dos dados referentes da população, é de 1.100,30. Referente ao número de casos, o valor mínimo é 2 e o valor máximo 15. E a média de número de casos referente ao câncer de pulmão é de 9,33, a média. 25% desses dados referentes ao número de casos são iguais ou abaixo de que 7, e 75% das observações referentes ao número de casos são iguais ou menores que 11. Após isso, vamos verificar a suposição de equidispersão, primeiramente calculando a média referente ao número de casos, que é a nossa variável resposta, e vamos também calcular a variância do número de casos. Então temos aqui 9,33 para a média e 9,97 para a variância. Bom, a questão desses resultados mostra que a média e a variância são bem próximos e que existe outra forma de avaliar a equidispersão, que é através do desvio residual e dos graus de liberdade. Então vamos fazer o ajuste do modelo de regressão de Poisson. Então vamos utilizar a função glm. Vamos apenas fazer a solicitação do pacote stats que faltou. Caso você não tenha instalado, você pode fazer a instalação deste pacote. Utilizar a função glm. Temos aqui a variável resposta, que é o número de casos referente ao câncer de pulmão. Temos aqui as variáveis explicativas, que é a cidade, idade e a população. Estamos utilizando aqui a família Poisson, já que é uma regressão de Poisson. Então vamos definir no argumento family igual a Poisson e estamos aqui declarando que é a nossa base de dados. Vamos fazer o summary do modelo, que é o resumo do modelo. Então temos aqui a fórmula que foi utilizada, os coeficientes, o resultado do p-valor, que é a métrica que vamos utilizar para verificarmos se existe diferença, se existe
Essas variáveis são estaticamente significantes para o modelo proposto. Então, note que as variáveis foram estaticamente significantes, exceto o nome desta cidade. Então, diante disto, podemos verificar a questão da suposição, né, do pressuposto de equidispersão, observando o desvio residual e os graus de liberdade. Então, temos aqui um valor de 23,44 e 15 graus de liberdade. Então, o desvio residual está próximo ao número de graus de liberdade e podemos resolver utilizando, através da divisão do valor do resíduo, né, do desvio residual, de 23,44, dividido por 15, e teremos um valor de 1,5, que é um valor pequeno, podendo ser um indício de que o modelo é um bom ajuste. Outra forma de realizar e verificar a questão da equidispersão é utilizando esta função, que foi do pacote que instalamos, o AR, e após isso vamos utilizar esta função, que é o dispersion test, o modelo, que foi o modelo ajustado, e utilizando a alternativa, que é o bilateral. A hipótese nula, neste caso, significa que possui equidispersão, ou seja, o pressuposto, a suposição, não está sendo violado, e a hipótese alternativa é que significa que está ocorrendo um problema na prática, que geralmente ocorre nos casos de modelos de regressão de Poisson. Pode ocorrer a superdispersão e a subdispersão. A subdispersão é quando os dados exibem mais variação do que esperaria com base em uma distribuição Poisson. E a subdispersão é quando os dados exibem menos variação do que esperaria com base em uma distribuição Poisson. Ou seja, para a superdispersão, o valor esperado ele é menor do que a variância, e para a subdispersão, a esperança, ou seja, o valor esperado, ele é maior do que a variância. Então vamos rodar este teste. Temos um valor aqui, um p-valor de 0,81, ou seja, é um p-valor maior do que o nível de significância. Desta forma, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Neste caso, podemos afirmar que, neste caso, o modelo ele não está violando a suposição, o pressuposto de equidispersão. Então, desta forma, o modelo ele possui um bom ajuste. Há indícios que ele possui um bom ajuste. Agora podemos voltar para a interpretação dos resultados. Então, vamos rodar mais uma vez o modelo, fazer o summary do modelo. Então, temos aqui as estimativas referentes às variáveis explicativas. E como podemos interpretar isto? Podemos calcular o exponencial das variáveis explicativas, ou seja, dos coeficientes do modelo, para que possamos ter uma interpretação mais enriquecida, já que estamos trabalhando com a questão do risco. Então, vamos montar uma tabela, fazendo um sembind do ESP, do coeficiente do modelo, e também calculando o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança. Então, vamos rodar, modificar o nome das colunas desta tabela, e vamos chamar essa tabela para verificarmos os resultados. Como podemos interpretar estes resultados, já que temos a exponenciação dos coeficientes do modelo? Bom, observe, para este caso, houve diferença significativa entre as cidades com relação aos casos de câncer de pulmão, sendo que a incidência de câncer de pulmão foi de 0,69 vezes menor na cidade de Coding, quando comparada com a cidade de Frederica, que é nossa variável referência neste caso, é nossa categoria de referência para a variável cidade. Então, ela representa a diminuição de 31% na incidência de câncer. Em relação às faixas etárias, podemos observar o seguinte: houve diferença significativa das faixas etárias sobre a incidência de câncer de pulmão, sendo que até a faixa etária de 70 a 74 anos, quanto mais velhos os indivíduos, maior a incidência de câncer de pulmão. Em comparação com a faixa etária de 40 a 54 anos, que é a variável, é a categoria referência, observe que ela não está nos coeficientes do modelo ajustado, significa que ela é a nossa categoria de referência. Então, em comparação com a faixa etária de 40 a 54 anos, a incidência de câncer de pulmão foi aproximadamente 3,01 vezes maior na faixa etária de 55 a 59 anos,
aproximadamente 4,57 vezes maior na faixa etária de 60 a 64 anos, 5,86 vezes maior na faixa etária de 65 a 69 anos, 6,40 vezes maior na faixa etária de 70 anos a 74 anos e 4,14 vezes maior na faixa etária de 75 anos para cima, ou seja, de 75 anos superior a esta faixa etária. Após a aplicação em SoftTR, foi possível verificar o uso desta análise para esses dados. Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal, não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!